daquela equipe com 7 anos, daqueles atletas que fizeram base comigo no Uberaba Esporte, eu poderia ser, às vezes, o mais limitado dentro daqueles que estavam ali. Mas eu tinha um diferencial. Muitas das vezes eu participei de peneiras lá, já estando no São Paulo, que o treinador ou o pessoal que estava analisando, eles estavam de costas para o campo. Eu acho que é por isso que nós estamos tendo tanto problema dentro do futebol. Que a gente queima muita etapa, é uma supervalorização que às vezes o garoto ele não está preparado. Eu gosto muito do trabalho de autoatendimento do personal, daquele acompanhamento, da preparação, de você estar tendo a oportunidade de levar saúde, né? Porque a nossa área nada mais é do que você levar saúde para as pessoas. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uberaba em Movimento. Eu sou Leonardo Rosa, estou chegando com mais um vídeo e é para o nosso quadro de entrevistas. Hoje o bate-papo é com um ex-atleta e hoje profissional de educação física, Luciano Costa. Luciano, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Não, é sempre um prazer, né? A gente está falando um pouquinho sobre a história que nós tivemos, né? E agora, depois dessa parada com o futebol, outra área, outra vida, né? Começando agora como profissional de educação física e ter tido a oportunidade de ter sido estagiário do nosso grande Leonardo. Então, é sempre um prazer. Na verdade, assim, eu aprendi mais com ele no estágio do que ele comigo, mas não interessa, eu era o professor e ele era o estagiário. Faz de conta. Lu, pra gente começar, conta um pouquinho da sua história na infância e na adolescência relacionada ao esporte. Desde sempre futebol ou não? E futebol desde sempre, na rua, correndo, brincando. Então, futebol na veia, meu pai é apaixonado também com futebol e me proporcionou, né, essa oportunidade de eu ter jogado futebol até ter a oportunidade de sair de Uberaba para estar jogando futebol. Quando que foi que começou a ficar mais sério aí? Da questão de categorias de base, a ver que poderia ir evoluindo? Bom, Léo, a gente que teve uma vivência, né? Eu fui para uma escolinha de futebol com 7 anos, né? Primeiro eu fiquei um mês no Nacional, aonde meu pai não gostou de como aconteceu, né, a minha história lá, acabou me tirando. E eu fui criado com o Claudinho, filho do Zezinho, né? E a gente muito amigo, eles sempre jogando no Uberaba Esporte, até mesmo por ser filho do Zezinho. Ele me fez um convite ao meu pai, né? Meu pai é muito sistemático, um cara muito enérgico. E falou: "Seu Sebastião, por que o senhor não deixa o Luciano, já que o senhor não gostou desse período que ele teve no Nacional, por que o senhor não deixa ele ir para o Uberaba lá com meu pai e tudo mais?" E aí eu tive a oportunidade de estar começando com 7 anos na escolinha do Uberaba, juntamente com o Zezinho. E aquele negócio, né? Você como criança, vendo televisão, vendo os jogos, você quer ser atacante, você gosta de gol, quer fazer gol, mas a técnica era pouco apurada, né? Era aquela condição de que você vai recuando. Atacante, meio campo, lateral, zagueiro, e aí foi onde eu me encontrei, né? A minha posição de origem, que eu me dei melhor foi na zaga. E eu vejo assim, né? A partir do momento que você começa um trabalho, mesmo que em escolinhas, o negócio já se torna um pouco mais sério. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o sonho de toda criança, a gente vive num país que 90% da população sonha um dia de ter a oportunidade de virar um profissional dentro do futebol. Então, eu acho que a partir do momento que você aceita um desafio, que você começa a frequentar, que você tem aquele compromisso, mesmo que só os finais de semana, eu acho que já começa a engrenar com uma certa seriedade, porque é um sonho que mesmo com as limitações que eu tinha no momento, porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, daquela equipe com 7 anos, daqueles atletas que fizeram base comigo no Uberaba Esporte, eu poderia ser, às vezes, o mais limitado dentro daqueles que estavam ali. Mas eu tinha um diferencial que era a disposição, a vontade de aprender e a vontade de me tornar um atleta profissional. E Deus, né? Deus que soube me preparar e na hora certa, quando a oportunidade apareceu para mim, eu soube agarrar e aí foi onde as coisas começaram a dar certo. Certo. Então, você ficou no Uberaba até quando? Eu fiquei no Uberaba Esporte dos 7 anos até os 15. As oportunidades que eu tive de conhecer o mundo, de conhecer o Brasil foi através do futebol.
E comecei com o Zezinho, indo na Taça Rio, indo na Taça Colina, que era no estado de São Paulo. E aí foi aonde as coisas começaram. Então aí saiu do Uberaba Esporte e foi para onde? Pro todo-poderoso São Paulo. Paulo, participou da categoria de base do São Paulo, juvenil ou já junto? Juvenil, juvenil. E assim, foi até interessante a maneira como aconteceu o convite, porque eu estava em Uberaba, nessa ocasião eu estava jogando de volante, eu nem estava jogando de zagueiro. E o Rony e Rogério, que são os geminhos, que foram grandes atletas aqui dentro da cidade, eles já jogavam futebol fora. Tiveram no Atlético Mineiro, tiveram no 15 de Piracicaba, e eles conheceram o Guto Ferreira. Guto Ferreira, que naquele momento ele estava dirigindo o juvenil do São Paulo e precisava de um zagueiro. E aí eles entraram em contato comigo e me fizeram o convite. Olha, Luciano, tem a possibilidade de você ir a São Paulo, eles querem dar uma olhada para você fazer um teste e tudo. Mas assim, é o que eu sempre digo, quando você é indicado, os olhares eles são diferentes. Em termos de você fazer uma peneira, vou lá fazer uma peneira. Muitas das vezes eu participei de peneiras lá, já estando no São Paulo, que o treinador ou o pessoal que estava analisando, eles estavam de costas para o campo. Muitas das vezes eles não estavam nem vendo o que estava acontecendo ou acompanhavam muito pouco, né, essas peneiras. Então, e aí eu fiquei em dúvida, né? Na ocasião eu fiquei meio em dúvida, porque eu falei, poxa, eu já era muito limitado jogando no Uberaba Esporte Clube. Tendo essa oportunidade de ir para o São Paulo, com as dimensões, com tudo aquilo que eu ia ter pela frente, para você ter uma ideia, eu não tinha nem chuteira direito para ir. Eu tive que pegar uma chuteira emprestada, que era um número maior do que o meu pé, e fui para esse desafio. Meu pai me colocou, foi junto comigo, né? Nós fomos juntos. E quando nós descemos na rodoviária do Tietê, que nós pegamos o metrô e aquela movimentação gigantesca que é São Paulo, eu me assustei com aquilo, porque eu não estava acostumado com aquela situação, né? Uma metrópole, São Paulo. E aí nós fomos, pegamos o metrô, pegamos o ônibus, um coletivo, e descemos ali no Morumbi. Fui até a secretaria, fiz a inscrição, preenchi alguns papéis, meu pai assinou como responsável, né? Porque ele estava deixando uma criança de 15 anos ali, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu já não tenho meu pai faleceu em 2002, uma perda irreparável, né? Um exemplo de pessoa e de homem que eu tenho na minha vida. E aí ele falou assim, agora é com você, tô indo embora, fica com Deus e agora é a sua parte. E engraçado que eles estavam com uma excursão já agendada para aquela semana que eu cheguei. E aí eles foram disputar a Dallas Cup, que era uma competição nos Estados Unidos. Infelizmente eu cheguei numa data que não deu para ser inscrito e tudo mais. E aí eu tive que ficar. Eu fiquei durante aquele período todo esperando que eles retornassem para o Brasil para que eu desse sequência nos meus testes. Quem ia me avaliar era o Guto Ferreira, né, que estava acompanhando a delegação no momento. Então, o Gutão, que depois virou um grande amigo, um pai que eu tenho dentro do futebol, que me deu oportunidade, me deixou crescer com as minhas limitações ali no São Paulo. E aí ele falou, olha, a gente está saindo de excursão agora, a gente vai ficar esse período X lá nos Estados Unidos, você fica treinando com o pessoal, aqui vai ficar, e quando a gente voltar, a gente vê o que faz. Você entrou juvenil, júnior e foi até profissionalizar no São Paulo, né? Isso, aí eu fiquei no juvenil, no júnior, no aspirantes, e aí foi onde eu fui profissionalizado, com 21 anos. E joguei o aspirante com o Rogério Ceni, com o Bordon, com todo aquele pessoal que já estava no profissional, mas que descia para jogar no aspirante. E logo em seguida houve uma possibilidade de eu ir para o Náutico, né? Eu não tive a paciência de esperar, eu muito ansioso sempre, querendo jogar, querendo mostrar meu trabalho. Fui capitão, nos últimos 3 anos de São Paulo, fui capitão da equipe de base. Na minha última Taça São Paulo, acabei também sendo o artilheiro da equipe, zagueiro. Mas não tive espaço na equipe profissional e aí foi aonde eu resolvi, estava tendo uma parceria entre o São Paulo e o Náutico e eu acabei desembarcando em Recife, no Náutico Capiberibe. E foi para o Náutico quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos no Náutico, com muita dificuldade, um clube que tinha muitos problemas financeiros, né?
comparado com o São Paulo, já é uma outra estrutura, né? Até, já te perguntando isso aí, foi um choque também aí negativo ter saído do São Paulo tão grande para o Náutico, que é um clube grande, mas comparado ao São Paulo já é inferior, né? Olha, Léo, eu vejo que assim, a minha recepção e como o nordestino em geral, ele trata um atleta que veste a camisa do seu clube, tudo bem que quando eu me deparei com, que é os aflitos, né? Na época os aflitos tinham problema de esgoto, tinha muitos problemas, vestiário e tudo mais, era muito, assim, acanhado, perto daquilo que a gente vivia dentro do São Paulo. Mas assim, o carinho com que eu fui acolhido, o carinho com que o torcedor do Náutico me recebeu e depois começou a me ver na rua, no shopping, era tão gostoso aquele carinho que eu acabei passando por cima das limitações físicas do clube. Os salários lá atrasavam muito, mas graças a Deus eu soube lidar com essas condições que me foram oferecidas e fiz um trabalho muito bonito, porque lá eles contratavam 6 meses, mandava todo mundo embora, justamente por falta de pagamento, e contratava um novo time para o segundo semestre. Então, eram 2 partes que eram feitas durante o ano. E eu consegui me permanecer 4 temporadas, no caso, né? Em 99 e 2000, que era o estadual, o brasileiro, o estadual e o brasileiro. Então, só que chegou a um ponto que eu não conseguia existir. Houve o convite do Criciúma, né? Que foi o clube que eu passei a maior parte da minha carreira, aonde, para você ter uma ideia, eu ganhava 1x no Náutico, que eu era muito valorizado pelo trabalho que eu realizava, e foi me oferecido metade desse X para me vir para o Criciúma. E eu tive que abraçar o projeto, eu tive que abraçar aquele convite que me estava sendo feito, porque eu já estava há 6 meses sem receber salário no Náutico. Tudo bem que na época, como eu estava nessa transição de sair da base para o profissional, eu não tinha dívida, eu não gastava muito. Então, o salário que eu recebia, que eu não recebia no caso, era tudo para mim, eu não tinha nada para pagar. Eu já tinha uma filha, no caso, né, a Carol, que é a minha filha mais velha, ela nasceu em Recife. Eu era valorizado, mas eu tive que abrir mão daquela valorização para poder receber em dia o que aconteceu no Criciúma na sequência dessa minha vinda, dessa troca que eu tive do Náutico para o Criciúma. Então, do Náutico para o Criciúma. Foram entre indas e vindas, foram quanto tempo no Criciúma? O Criciúma foram quase 7 anos. Foi assim, onde eu passei grande parte da carreira, aonde eu tive maior destaque, com certeza, né? Porque eu consegui ganhar 2 brasileiros, que foi o da Série B em 2002, sendo o jogador do Criciúma que mais atuou. Eu joguei 30 partidas de 31, ganhei um estadual, que foi 2005, e ganhei o brasileiro da Série C em 2006. E nesse período dessas idas e vindas, eu fui emprestado para o Vasco em 2005, onde eu tive a oportunidade de jogar com o Romário, com o Alex Dias, com atletas que eu já tinha acompanhado, né, jogadores de seleção brasileira, que tinham tido um destaque fantástico, né? O Romário, em 94, carregou a seleção brasileira e foi um dos principais destaques na conquista daquele título, né? Pro Vasco quando? Em 2005. 2005. Eu fui emprestado para o Vasco em 2005. Era para ter ido para o Flamengo. A princípio era para ter ido para o Flamengo. Uma pena não ter ido. Justamente, né? Que eu sei que você é flamenguista fanático. Seria... Não foi uma troca, são oportunidades da vida, né? Porque o Cuca foi para lá no começo do ano e a gente tinha trabalhado no Criciúma junto, a gente teve uma boa passagem e o Cuca queria porque queria me levar. E aí o Flamengo tinha 2 diretorias que queriam emprestar uns jogadores, que depois eles não eram aqueles jogadores mais, eram outros, e o Criciúma barrou a minha ida. Falou, não, eu já estava no aeroporto para desembarcar no Rio de Janeiro, eles vetaram, eu tive que voltar e para Joinville para jogar o Catarinense. E aí nós fomos campeões em 2005, estaduais, e eu estava muito bem, fisicamente, tecnicamente, eu estava numa fase muito bem. Aí no segundo semestre, com esse título catarinense, eu tive a oportunidade de ir para o Vasco da Gama, e aí eu tive a oportunidade de jogar com esses medalhões, com essas estrelas do futebol. É marrento, baixinho? É diferente o homem. O homem já era um ídolo, né, nacional e do Vasco da Gama na ocasião.
E no princípio ele jogava só no Rio de Janeiro, né? Ele só fazia jogos no Rio, ele não viajava. Acho que também pelo momento da equipe, que a equipe não estava vindo bem dentro do Brasileiro, estava com algumas dificuldades. Mas quando a gente conseguiu não sei se coincidiu ou se nós conseguimos resolver os problemas, porque foi eu, o Roberto e o Fernandinho do Criciúma para lá, e aí houve uma troca do Dário Lourenço pelo Renato Gaúcho, né, no comando técnico do Vasco. E as coisas começaram a andar, começaram a melhorar. O ambiente ficou gostoso. Não que com o Dário não era legal, mas eu acho que o Renato ele tem o dom de vestiário, ele sabe como lidar com as situações. E as coisas engrenaram, o time começou a ganhar, o Romário começou a fazer gol. E aí ele começou a ter prazer e também fazer jogos fora do Rio de Janeiro. E aí ele começou a viajar com a gente, ele começou a aproximar mais daquele grupo, né? Porque é um cara acostumado só a vencer. E o momento do clube não era tão bom. Então, ele já estava numa certa idade. Para você ter uma ideia, ele foi artilheiro daquele campeonato com 40 anos de idade. Foi a última vez que ele foi artilheiro. Isso. O artilheiro mais velho, capaz da história do Brasileirão. Né? Então, e aí, graças a Deus, a gente terminou em 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, nós não tivemos a infelicidade. Estava brigando lá embaixo. Né? E, quando nós chegamos, ele estava 23º. Que naquela ocasião eram 24 clubes e não 20 como é hoje, né? Nós conseguimos ficar em 13º. Aí saiu do Vasco, foi para onde? Eu voltei para o Criciúma, né? Que eu fui emprestado para o Vasco. Aí eu voltei para o Criciúma, onde eu fui campeão da Série C do Brasileiro em 2006. E aí eu tive uma ruptura do tendão de Aquiles, um problema meio dramático, complicado, porque aonde foi feita a cirurgia eu levei uma recuperação muito demorada, porque houve algumas complicações. Voltei a jogar, em 2007 fui para o Joinville, em 2008 fui para o Paraná Clube, em 2009 eu fui para o Paysandu, jogar lá no Papão da Curuzu, onde eu também fui campeão paraense. Em 2010 eu desembarquei no Campeonato Paulista, fui jogar o Campeonato Paulista no Rio Claro, onde eu tive a oportunidade de estar jogando contra Ronaldo Fenômeno, contra Neymar, contra o Ganso, Robinho, né? Eu já tinha jogado o Brasileiro, né? Em 3 ocasiões o Brasileiro da Série A, que foi 2003, 2004 e 2005. Aí fiquei um período jogando a Série B, a Série C, Série D. E aí voltar ao cenário jogando um Paulistão com esses craques, né? O time do Corinthians era muito bom, era muito forte. Jogar contra o Ronaldo é diferente, é um cara muito qualificado, um cara que não abre a boca em momento nenhum, não reclama com ninguém. Mas a condição técnica, mesmo em final de carreira, né, que o Ronaldo quando veio para o Corinthians já estava mais para o fim do que para o começo, muito técnico, um cara que se posiciona muito bem, um cara que sabe o que faz. Tanto é que o que ele construiu dentro da carreira, a gente é de tirar o chapéu, porque é um dos principais atletas. Foi fácil marcar ele, não? Não foi, né, Léo? Deixou ele deitar também. Não, a gente não deixa deitar, mas fácil não é. Eu tive a sorte e a infelicidade ao mesmo tempo de abrir o placar, fazer 1-0. Parte do Salles para a cobrança da falta, levantou, deu rebote, o goleiro, olha a chance! Gol do Rio Claro! Luciano, camisa 4. E depois nós tivemos um probleminha, aí os meninos começaram a imprimir o ritmo, a torcida, a Fiel começou a vir junto com eles e o resultado final não foi dos melhores. Aí do Rio Claro? Rio Claro, eu vim para o Uberaba Sport, onde eles já tinham uma base formada e o Hernani me convidou para estar vindo fazer parte desse grupo, onde nós conseguimos o título, né? Acho que foi o último título do Uberaba Sport até então, na Taça Minas Gerais, 2010, no segundo semestre, e nós conseguimos também chegar na fase de acesso para o Brasileiro da Série D, onde a gente acabou perdendo para o Araguaína, isso nos pênaltis para o Araguaína. Se não me falha a memória, o Uberaba ele perdeu 2 decisões nos pênaltis, uma para o Alecrim e uma para o Araguaína. Nessa do Araguaína, em 2010, eu estava presente, não bati pênalti, mas estava presente lá e a gente deixou escapar um acesso que poderia ter mudado a história, o rumo do Uberaba Sport. Eu estava ouvindo essa pelo radinho, viajando, trabalhando na educação física, né?
e ouvindo e felizmente não deu. Do Uberaba Esporte? Do Uberaba Esporte eu voltei para o interior de São Paulo, para o Atlético Sorocaba, só que aí para jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista, que é melhor do que muito campeonato da primeira divisão aí no nosso país. Saindo do Atlético, eu fui para o Rio Branco, no Acre, jogar no Rio Branco, jogar o Brasileiro lá. Até então nós estávamos na Série C lá com o Rio Branco, fizemos uma campanha muito boa. E por detalhe a gente não conseguiu o acesso, né? Saindo de lá, eu conheci o futebol goiano, vim para o Craque de Catalão, onde eu tive a minha primeira passagem dentro do futebol goianiense. E aí eu voltei para o Rio Branco, do Acre. Voltei para o Rio Branco para jogar o Brasileiro novamente. E aí, por questões judiciais, teve um problema lá que eles tinham entrado na Justiça Comum antes de ter esgotado a instância da Justiça Desportiva, e não pode você entrar na Justiça Comum. E aí eles foram eliminados da competição, e aí eu fiquei parado esse período. E aí voltei para o futebol goiano, para o Goianésia, né? Onde eu fiquei também grande parte, né? Fiquei 4 anos no Goianésia, onde eu tive a felicidade de ser semifinalista do Campeonato Goiano 3 vezes consecutivas. A quarta, no caso, né? Que eu tinha sido uma vez com o Craque e fui 3 com o Goianésia. Isso já foi em que ano? Esse aí já foi em 2015. 2015. No Goianésia. Na época que o menino lá que ganhou o Puskas estava Puskas, isso, o Wendel Lira. O Wendel Lira. Eu estava no jogo, foi no Serra Dourada contra o Atlético Goianiense, e foi um gol que mudou a vida dele. A gente pensa assim, mudou a vida dele em qual sentido? Ele teve uma valorização dentro do futebol? Não. Ele abriu portas para ele de uma maneira tão grande, porque o Wendel, ele jogava muito bem em videogame. Ele jogava muito bem em videogame. Eu fiquei sabendo dessa história Isso. Aí depois. Tanto é que eu acho que esses dias ele teve uma competição de videogame, até que ele foi campeão representando o Sporting de Portugal, uma empresa, não sei se é brasileira, se é portuguesa e tudo mais. Mas aquele gol mudou a vida dele, de uma maneira que ele parou de jogar futebol. Teve contratos, teve patrocínio, teve um monte de situações que fizeram com que ele abandonasse o futebol e ficasse só com a carreira do videogame. E hoje ele tem uma condição bem legal, graças àquele gol e graças ao videogame que ele ama jogar. Bacana. A princípio você vai pensar, o cara ganhou o prêmio Puskas, para quem não conhece, é do gol mais bonito do mundo no ano. Ele ganhou, quer dizer, de todo mundo. Ele estava concorrendo, eu lembro dele falar. Com Messi. Ele foi pro final com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Isso. E ele estava lá com o Messi e Cristiano Ronaldo e ganhou. O gol dele foi o mais bonito do mundo naquele ano. Então, do Goianésia. E aí o treinador que estava com a gente foi para o futebol piauiense. E me convidou para ir. Eu aceitei o desafio. E, por incrível que pareça, nós acabamos sendo campeões. Então eu sou campeão piauiense da segunda divisão. E hoje, depois isso foi em 2015, olha, se passaram 5 anos, hoje é uma das principais forças emergentes do futebol nordestino, é o Altos. Eu fico feliz de ter feito parte desse início também, de uma história que começou com a gente lá atrás e hoje está dando frutos. Então, do Altos para onde? Aí eu voltei para o Goianésia, em 2016. Se eu tivesse ficado no Altos, eu provavelmente teria feito carreira lá. Mas aí houve uma proposta do Goianésia, eu já tinha tido 3 passagens por lá, muito vencedoras e tudo mais. Resolvi voltar, e é onde as coisas já não aconteceram tão bem quanto nos anos anteriores. E os olhares, aquele ambiente começou a ficar ruim, começou a ficar meio que insustentável. Foi aonde eu falei, parei de brincar, não vou mais brincar. Eu acho que a valorização naquele momento de um jogador com um pouco mais de idade já não era tanta quanto quando eu comecei. Porque quando eu comecei a carreira, Léo, o jogador experiente ele era muito valorizado. Hoje não, hoje é totalmente o contrário. Hoje o jogador que está começando, ele é infinitamente mais valorizado do que um jogador com um pouco mais de experiência. Eu acho que é por isso que nós estamos tendo tanto problema dentro do futebol. Porque a gente queima muita etapa, é uma supervalorização que às vezes o garoto ele não está preparado. Aquilo que você me perguntou lá no começo, você sentiu a diferença do São Paulo para o Náutico? Hoje, um dirigente de dentro do São Paulo, um dos principais dirigentes do São Paulo, me confidenciou que os atletas que saem do São Paulo hoje,
eles não conseguem ter uma sequência fora pelas mordomias, pelas condições que eles têm de trabalho dentro do São Paulo. Então, aí vem a resposta de, aí eu preferi encerrar a carreira, falei, não. E aí, com 38 anos. 38 anos. No Goianese, então, foi seu último Foi meu último clube, foi meu último clube como profissional. Eu já fazia educação física lá à distância, né? Eu comecei em Goianésia, fui para o Piauí, voltei para Goianésia e encerrei aqui a licenciatura, que você foi meu mestre. Aí foi sua principal parceria, né? Além de ter sido meu estagiário, você conseguiu jogar comigo ainda alguma? Joguei com o Leonardo, pois é. E agora nós... Acho que passar raiva em algum desses clubes foi bom. Quando jogou comigo, aí viu o que é passar raiva. Aí, depois da decisão de encerrar a carreira, você já falou que já estava fazendo a educação física, né? E aí, depois da educação física, depois de formado, né? Como que foi aí, esse pós-carreira? Assim, Léo, logo após o encerramento, né, eu decidi retornar para Uberaba e sou muito apaixonado por Uberaba. Conheci todo o Brasil, tive a oportunidade de conhecer o Catar, tive a oportunidade de conhecer a China, fiquei um período também em Londres, e tive convites para morar em vários lugares, né? Criciúma pela referência de 7 anos, Goianésia por 4 anos lá, defendendo as coisas do clube. Eu posso dizer para você que se eu tivesse tido a ambição de ter ficado por aquilo que eu tinha feito dentro do futebol, eu teria ficado fora de Uberaba. Mas o amor que eu tenho pela terra, o carinho que eu tenho por essa cidade, ele fez com que eu retornasse para cá. Eu sou muito grato ao nosso prefeito Paulo Pial, ao Luiz Alberto Medina de Carvalho, que é o nosso secretário de esportes, por terem aberto a porta, né, as portas da nossa Fundação Municipal de Esporte e Lazer, aonde eu faço parte, né, desse grupo já há 6 anos. Muito feliz, muito comprometido. Você é um cara que me acompanha, é um amigo que eu tenho dentro da fundação. Tive a oportunidade de fazer com você o estágio. Você fala, porque a sua humildade ela é tão grande que você fala que aprendeu mais comigo do que eu com você. Acho que totalmente ao contrário. Dentro daquilo que eu me propus fazer depois do futebol, você é um conhecedor, um cara que já está nessa estrada há muito tempo. Então, graças a Deus, eu tenho grandes amigos feitos nessa pós-futebol, né? Depois que eu parei com o futebol. Então, eu sou agradecido por essas pessoas fazerem parte da minha vida, dessa minha nova vida, né? Que infelizmente eu acabei morrendo, né, para o futebol, porque a gente quando para de jogar é uma morte. Então a gente tem duas mortes. Não ser fácil, né? Parar. E aí dentro dessa área de educação física, onde que você focou mais? Na verdade você é um recém-formado ainda, justamente, né? Mas onde você mais gosta de trabalhar? Em que área da educação física? Eu gosto muito do alto rendimento. Eu gosto muito do trabalho de alto rendimento, do personal, daquele acompanhamento, da preparação, de você estar tendo a oportunidade de levar saúde, né? Porque a nossa área nada mais é do que você levar saúde para as pessoas. Hoje a gente vive um sedentarismo muito grande, né? Dentro da população, onde as pessoas se preocupam muito em ganhar dinheiro e em trabalhar e às vezes elas esquecem desse lado da parte física que faz tão bem, né, para o ser humano. Sou feliz de poder hoje dizer que eu sou profissional tanto na licenciatura quanto no bacharelado, né? Aprender, ter a humildade e saber procurar profissionais qualificados para estar passando esse conhecimento. Você é um deles, dentro da sua área. E se Deus quiser, ser tão bem sucedido nessa nova função quanto eu fui dentro do futebol. E vai ser assim. Tenho certeza que com toda a dedicação, com todo o conhecimento que você adquiriu, tanto como atleta e como nas suas formações, vai ser de muito sucesso, sim. Já é sucesso. Lu, um ídolo. Ayrton Senna. Para a gente entender um pouquinho de Ayrton Senna, quando aquele rapaz bateu daquela maneira e ele veio a óbito logo em sequência, eu tive uma crise com uma dor de cabeça tão grande que foi uns 2 dias que eu não aguentava abrir o olho de tanto que eu tinha choque, tanto que eu chorei e o tanto que aquilo ali me abalou, porque era um cara que mesmo eu sendo do futebol, eu tinha muito prazer de acordar de manhã nos domingos,
para estar vendo ele correr. Era um ídolo de todo o Brasil e um ídolo no mundo inteiro, né? Até por acaso a gente entrevistou o Jorginho, ele também citou o Ayrton Senna como um grande ídolo. Era um ídolo de todo o mundo, né? A comoção é até hoje, 25, 26 anos depois, por aí da morte dele, sim, ainda é uma referência. Um ídolo dentro da educação física, às vezes que você tem trabalhado, ou às vezes um técnico também nessas equipes que você passou, que te inspirou a seguir essa carreira da educação física. Eu tive um preparador físico no Criciúma, que me acompanhou por boa parte dessa minha trajetória dentro do clube lá, Álvaro Andrés, nós chamávamos ele de Tite. Um cara, Léo, que era impecável, conhecimento, o lidar com o ser humano, com um atleta profissional, que a gente sabe que é difícil esse contato, porque a parte física dentro do futebol, eu sempre tive muito prazer em fazer, eu sempre tive muita disposição, mas é uma coisa que gera muitas reclamações dentro do futebol, essa parte física que a gente fazia. Hoje, com os estudos, com tudo com a modernização que veio, ela é um pouco mais sucinta, mas naquela época a gente treinava muito, muita coisa. Então é uma referência que eu tenho para a minha vida, Álvaro Andrés, o nosso eterno Tite. Então, professor Luciano, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo. Volte mais vezes. Não, obrigado pela oportunidade, espero que as pessoas possam gostar de um pouquinho da nossa história. E agradecer a você pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho do que a gente viveu desses 42 anos de idade. Muito bom. Pessoal, então se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se ainda não curtiu, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até os deuses já cantam minha glória.